Capítulo 5. O dia que o sorriso sumiu. A semana seguinte amanheceu com uma tensão pairando no ar. Os pássaros pareciam cantar menos. O vento fazia mais barulho entre as folhas. E na Rua das Mangueiras, um detalhe desconcertante se impôs aos olhos de Helena. O portão da casa 33 estava trancado com correntes. Era como se Salo estivesse tentando conter algo. Mas o quê? Gustavo não apareceu na escola naquele dia, nem no seguinte. A mãe dele disse que ele estava com febre alta, mas Helena sabia, pelo olhar da mulher, que havia medo, não só de doença, algo havia mudado. No terceiro dia, ao voltar da escola, Helena encontrou um envelope marrom embaixo da porta. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Você viu o que ele é quando não sorri, e agora verá o que ele se torna. Junto à frase, uma foto amarelada, antiga. Clarice, sentada num banco de praça, sorrindo. Ao lado dela, um Saulo muito mais jovem, mas já com o mesmo olhar congelado. Porém, naquela foto, ele não sorria. Helena sentiu um calafrio. Decidiu que era hora de saber o que havia dentro da casa 33. Não apenas na sala, onde fora recebida antes, mas nos cômodos fechados. Na parte da casa onde o silêncio parecia mais denso. Ela esperou anoitecer. Colocou uma lanterna pequena no bolso e seguiu até a casa. O portão estava entreaberto novamente. E pela primeira vez, desde que se mudara, a porta da frente estava destrancada. Entrou devagar. O chão de madeira estalou sob seus pés. A casa estava escura, mas não silenciosa. Ouviam-se sussurros vindos dos fundos, palavras repetidas em voz baixa, como se alguém estivesse rezando ou pedindo perdão. No corredor, viu uma porta trancada, mas ao lado dela, sobre um móvel, uma chave antiga. Helena a pegou com a mão trêmula e abriu a porta. O cômodo cheirava a flores velhas, papel mofado e algo mais difícil de identificar, como se fosse tempo parado. Na parede, fotos de Clarice, coladas com precisão obsessiva. Ela sorrindo, chorando, escrevendo. E no canto do quarto, um espelho coberto por um lençol branco. Helena se aproximou, puxou o pano. No reflexo, algo a fez recuar. O espelho mostrava Clarice atrás dela. Mas ao se virar, não havia ninguém. Respirando fundo, ela viu sobre uma mesa antiga uma série de cadernos, todos escritos à mão por Saulo. Trecho desconexo, quase delírios. Sorrir é o único modo de continuar humano. Se eu parar, ela aparece e me olha como da última vez. Clarice dizia que eu não sabia amar. Talvez ela estivesse certa. Eu a amava tanto que precisei congelá-la dentro de mim. Ele então percebeu. Saulo não havia matado Clarice. Ele a aprisionara na lembrança. Construir um mundo onde ela nunca o deixava, onde tudo se repetia, onde o tempo não avançava, porque ele não conseguia suportar a culpa da separação ou da solidão. O barulho de uma porta se abrindo bruscamente a fez congelar. Era Saulo. Ele a encontrou ali, no quarto, segurando um dos cadernos. Pela primeira vez, não estava sorrindo. Eu pedi para você não procurar, ele disse, com voz firme, mas triste. Você vive dentro de um museu da sua dor, Saulo. Você criou uma prisão com cheiro de perfume antigo. Isso não é vida. Ele abaixou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Ela foi embora, Helena. E eu fiquei rindo para não chorar. Rindo para não enlouquecer. Porque se eu parasse, eu teria que aceitar que ela nunca voltaria. Mas ela não vai voltar. E você também não precisa desaparecer com ela. Ele se ajoelhou no chão, os ombros tremendo. Eu não sei como viver sem sorrir. Então aprenda a viver com a dor, não contra ela. Pela primeira vez, Saulo chorou. E o choro não foi seguido de risada. Foi silencioso, real, humano. Naquela noite, o homem que sorria de tudo parou de sorrir. E ao fazer isso, começou a existir de verdade. Capítulo 6. O homem que aprendeu a chorar. Na manhã seguinte, a Rua das Mangueiras estava estranhamente diferente. O céu nublado parecia carregar o peso da noite anterior,
como se o universo também soubesse que algo havia se rompido. Pela primeira vez desde que se mudara, Helena não viu Saulo tomando café no portão. Ela pensou em bater à porta, mas decidiu esperar. Sabia que quando alguém remove uma armadura emocional usada por anos, é preciso tempo para respirar sem ela. Na escola, Gustavo a recebeu com um sorriso tímido. O primeiro, desde o dia que voltara da casa 33. Ele parecia mais leve, mais presente. Durante o intervalo, correu com os outros alunos pela quadra, riu, caiu, se levantou e riu de novo. Dessa vez, de verdade. A ausência de Saulo na varanda tornou-se notável para os vizinhos. Dona Cida foi a primeira a comentar. Ele não apareceu hoje. Você acha que ele está doente? Helena não respondeu. Apenas disse. Talvez ele esteja apenas descansando de si mesmo. Naquela tarde, Saulo finalmente apareceu. Mas não como antes. Saiu da casa com roupa simples, sem camisa social nem relógio antigo. Sentou-se na calçada com a garrafa d'água e ficou em silêncio. A vizinhança observava em segredo, curiosa. Era como se aquela quietude nova causasse mais estranhamento do que o antigo sorriso eterno. Helena se aproximou. Posso me sentar? Ele acenou que sim. Havia olheiras sob os seus olhos, mas também uma leveza que nunca estivera ali antes. Você não vai mais sorrir? Talvez, mas só quando eu realmente quiser. Os dois riram, dessa vez juntos, e o som pareceu curar uma parte da rua. Naquele mesmo dia, Saulo fez algo impensável para quem o conhecia. Foi até a mercearia. Comprou pão, café novo e trocou algumas palavras com Marlene. Na volta, João, o carteiro, o cumprimentou com um breve bom dia. Saulo retribuiu com um aceno, sem sorrir. Isso bastou. Mais tarde, Helena voltou à casa 33, a convite dele. Dessa vez, Saulo havia retirado as fotos de Clarice das paredes. Em vez disso, sobre a mesa havia apenas uma moldura com a frase: Quem vive de lembrança não vive, apenas espera. Eu amei, sabe? Disse ele, mexendo o café. Mas também a impedi de ser livre. Queria que ela fosse só minha, sem perceber que isso a matava por dentro. E agora? Agora eu aprendi que não posso controlar o tempo, nem as pessoas, mas posso escolher o que fazer com o que ficou. Helena ouviu em silêncio. Ele não precisava de conselhos, só de espaço para dizer em voz alta aquilo que esconderia o que houvera escondido por anos em meio a sorrisos falsos. Nos dias seguintes, a vizinhança começou a mudar sutilmente. João passou a parar para conversar, Dona Cida levou um pedaço de bolo, Gustavo voltou a brincar de bicicleta. Saulo, com o tempo, se transformava. Ainda sorria às vezes, mas os seus sorrisos eram imperfeitos, humanos, com alma. E mais do que isso, ele começou a ensinar. Nas manhãs de sábado, passou a abrir sua casa para conversa sobre literatura e vida. Contava história, lia trechos dos cadernos antigos e falava sobre os efeitos de esconder a dor atrás de uma máscara. A vizinhança passou a escutá-lo com respeito. Afinal, não era mais o homem que sorria de tudo. Era o homem que tinha sobrevivido a si mesmo. Capítulo 7. Entre o riso e a verdade. O tempo passou devagar, mas passou. Um mês desde que Saulo deixara de sorrir compulsivamente. E ao contrário do que temia, ele não desapareceu. Pelo contrário, ele floresceu. Aos poucos, foi descobrindo quem era sem a proteção do sorriso automático. Descobriu que gostava de observar as árvores balançando ao vento, não porque fosse romântico, mas porque aquilo o acalmava de verdade. Descobriu que não gostava de café tão forte, só tomava daquele jeito porque Clarice tomava. Descobriu que podia ficar em silêncio com alguém sem se sentir obrigado a mostrar que estava tudo bem. E, acima de tudo, descobriu que a dor não precisava ser negada, ela precisava ser acolhida. Helena, agora amiga constante, testemunhava essa reconstrução com admiração, mas também com cuidado. Sabia que crescer depois de tanto tempo estagnado não é como acender uma luz, é como reaprender a andar após anos sentado. Você acha que um dia eu vou conseguir perdoar a mim mesmo? Ele perguntou, certa tarde, enquanto ajustavam Gustavo a plantar uma árvore no quintal da escola. Helena olhou para ele com sinceridade e disse: Eu acho que você já começou. Perdoar não é esquecer, é seguir mesmo sabendo que vai doer de vez em quando.
Foi durante esse processo que Saulo começou a escrever. Não mais nos cadernos secretos, como antes, mas textos públicos, colados no mural da praça, deixados em caixa de correio dos vizinhos, até mesmo postados no grupo do bairro nas redes sociais. Ele escrevia sobre medo, sobre memória, sobre amor que sufoca e sobre a importância de aceitar que ninguém é inteiro o tempo todo. Um dos seus textos virou conversa de bar. Sorrir pode ser um presente, mas quando é obrigação, vira prisão. A liberdade começa quando a gente deixa o rosto descansar. A frase ecoou por semanas. Ainda havia recaídas. Dizem que Saulo acordava com a antiga rigidez nos ombros, o corpo querendo voltar ao automático, ao sorriso de sobrevivência. Mas agora ele sabia identificar, sabia respirar e sabia também pedir ajuda, algo que nunca soubera fazer antes. Num desses dias mais difíceis, Helena o encontrou sentado na praça, olhando para o chão, cabisbaixo. Hoje está difícil? Perguntou ela. Muito. Clarice faria aniversário hoje. Ela se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Você não precisa sorrir por ela, só lembrar dela com verdade. Ele assentiu, os olhos cheios d'água. Engraçado, né? Eu a amei tanto, mas só agora, sem máscara, consigo sentir saudade sem me odiar. Com o tempo, a cada 33, mudou. Helena o ajudou a pintar os muros, renovar os móveis, arejar os cômodos. Onde antes havia espelhos cobertos, agora havia quadros feitos por Gustavo e outras crianças da escola. A dor cedeu espaço à vida real. E a vizinhança, antes paralisada pelo medo, também mudou. O carteiro João passou a tocar violão na praça aos sábados, Dona Cida organizou uma feira de troca de livros, Marlene da mercearia começou a anotar frases de Saulo em lousas pequenas para os clientes lerem enquanto compravam. Era como se, ao se despir do sorriso falso, Saulo tivesse permitido que todos ao seu redor também se libertassem de suas próprias máscaras. Helena, por sua vez, se redescobria. Antes fechada, marcada por desilusões, encontrou na coragem dele a inspiração para recomeçar. Criou um projeto de leitura com os alunos sobre emoções não ditas, onde discutiam sentimentos por meio de histórias. Um dos primeiros textos, o texto de Saulo sobre o sorriso que aprisiona. Nunca pensei que minha dor fosse servir para alguma coisa, ele disse um dia. Sua dor serviu para te transformar, e a sua transformação é o que inspira agora. Ele não respondeu, apenas sorriu, mas dessa vez um sorriso calmo, verdadeiro, sem peso, sem fuga. Capítulo 8. O último sorriso velho. Era início de agosto, quando a calmaria da Rua das Mangueiras foi quebrada de novo. Um carro preto, de vidros escurecidos, parou em frente à casa 33. Dele saiu uma mulher alta, de postura rígida e olhar duro. Helena a viu da janela e algo no peito se apertou. Aquela mulher sabia demais, antes mesmo de dizer uma palavra. Ela se apresentou como Lívia Moraes, irmã de Clarice. Eu vim saber o que aconteceu com a minha irmã, e se esse homem ainda tem a coragem de sorrir. Helena respirou fundo. Não sabia se era o momento de intervir, mas também não queria que tudo o que Saulo havia reconstruído fosse jogado no chão com um estalo de mágoa antiga. Lívia foi recebida na casa por ele. A porta permaneceu aberta, como se Saulo não tivesse mais nada a esconder. Helena, com o coração apertado, permaneceu à distância, mas atenta. A conversa entre os dois durou mais de 1 hora. Não houve gritos, não houve choro, mas havia peso no ar. Um silêncio denso, carregado de tudo que nunca fora dito. Quando Lívia saiu, seus olhos estavam vermelhos. Helena se aproximou com cautela. Está tudo bem? Ele não matou minha irmã, disse a mulher, num fio de voz. Mas ele a perdeu e se puniu por isso todos os dias. E você? Eu passei 20 anos odiando ele. Hoje descobri que ele se odiava mais do que eu. Ela foi embora sem mais palavras, mas deixou para trás algo que viria a mudar tudo. Nos dias seguintes, Saulo ficou recluso. Não voltou à praça, não respondeu às mensagens de Helena, nem participou dos encontros literários. Parecia afundado novamente, como se a visita de Lívia tivesse trazido fantasmas que ele não estava pronto para encarar de novo. Preocupada, Helena foi até sua casa. Encontrou a porta entreaberta e a sala vazia.
Sobre a mesa, um único envelope endereçado a ela. Helena, obrigado por me lembrar que sou mais do que um reflexo do que perdi. Mas hoje preciso fechar um ciclo. Preciso me despedir dela. Não da lembrança, mas da culpa. Se eu voltar, serei outro. Se não voltar, você já sabe. Meu último sorriso foi real. O bilhete a fez correr pela rua, temendo o pior. Mas Saulo não estava em casa, nem na praça, nem na escola, nem na igreja abandonada. Foi Gustavo quem teve a ideia. Ele pode ter ido até o lago. O velho lago da infância de Clarice, mencionado na carta esquecida que Helena havia encontrado meses antes. Um lugar onde ela dizia se sentir livre, onde os dois costumavam ir nos primeiros anos de casamento. E lá estava ele, sentado na margem, com os pés na água, olhando para o reflexo do céu cinza. Achei que você não viesse, ele disse, sem virar o rosto. E eu achei que você tivesse fugido, Helena respondeu. Fugia de mim mesmo todos os dias, mas hoje eu só queria ver o lugar onde ela se sentia viva e deixar que ela se vá. No colo, Saulo segurava uma antiga fita cassete. Helena reconheceu, uma das últimas gravações da voz de Clarice, encontrada dentre os objetos esquecidos da casa. Ele apertou play e a voz dela preencheu o ar. Se um dia você estiver ouvindo isso, é porque eu não consegui te libertar. Mas talvez alguém consiga. Eu espero que quando esse dia chegar, você esteja sorrindo, de verdade. Saulo fechou os olhos, chorou, mas não como antes. Sem desespero, sem medo, só com saudade. Depois daquele dia ele voltou. Mudado, sim, mas inteiro. Começou a escrever um livro com a ajuda de Helena, misturando memórias, confissões, reflexões e histórias inventadas, ou nem tanto. Chamou de O Homem que Sorria de Tudo e aprendeu a sorrir de verdade.